Hoje eu quero deixar uma palavra para você que, se tudo der certo, não vai demorar muito. Se tudo der certo, porque às vezes eu demoro sem perceber, né? Eu espero que não seja o caso hoje. Mas que tem a ver com isso, que qual é a sua real identidade. E a gente fala tanto isso, mas por que a gente repete? Porque nós somos frequentemente enganados em relação a isso. Ou nós mesmos nos enganamos. Sua identidade em Cristo, quem você é de verdade, muitas vezes você e eu nos esquecemos. Não tem nada de estranho nisso, é normal, acontece com todo mundo, acontece comigo, com você, mas a palavra de Deus nos convida toda hora a voltar lá e olhar essa verdade. Por isso que eu falei para você dizer com muita confiança: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não vou ficar surpreso se durante essa semana agora, tanto eu como você, fomos desafiados a acreditar que somos outra coisa, a pensar: eu sou desse jeito, eu sou assim, é como eu sou, afinal de contas eu aprendi assim, fui programado assim, minha família era assim, foi dessa histórico que eu vim, é quem eu sou, quem você pensa que é e também como as pessoas pensam que você é. E se você quiser, você vai viver assim sempre, você vai viver com base no que você absorveu, né, da verdade de quem você é. Tem uma frase famosa de um cara, acho que é um americano, que chama Henry Ford. Eu não sei se ele é americano ou inglês, mas ele é o responsável, né, pelo automóvel, o cara que inventou aí, fábrica Ford. E ele fala assim: se você pensa que você vai fracassar ou ser bem-sucedido, você está certo. Ele quis dizer o seguinte, né? Como a maneira como você pensa que vai acontecer já está apontando na direção que você está indo. Se você pensa que você vai fracassar, você está certo. Se você pensa que você vai ser bem-sucedido, você também está certo. Você já está apontando naquela direção. E nessa expressão ele diz, e ele combina com algo que a palavra de Deus diz, né? O homem precisa entender como ele é. O homem, a maneira como ele pensa que ele é, assim ele se torna. Então você consegue pensar em algo mais importante do que você saber quem realmente você é, quem Deus fez você para ser, né? Qual é, o potencial que Ele colocou dentro de você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, quem Deus disse que eu sou. Eu posso o que Ele disse que eu posso, não o que eu acho que eu posso. E eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Você está hoje com posse dessa verdade no seu coração? Amém? Ore junto comigo. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de te louvar aqui nesse lugar. E nós queremos, meu Pai, nesse momento honrar o Senhor dessa maneira, dando a Ti a nossa reverência, os nossos ouvidos, a nossa atenção. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, que saímos daqui mais ricos, mais cheios dessa verdade no nosso coração, que faz toda a diferença na nossa vida. Eu acho que pode acontecer alguma coisa nessa noite, Senhor, que vai mudar a nossa semana, que vai fazer diferença no encontro que nós vamos ter durante essa semana, numa decisão que precisa ser tomada durante essa semana. Eu creio que o Senhor pode hoje nos dar não apenas informação, não apenas inspiração, mas revelação da Tua palavra, para mudarmos a maneira como nós vivemos, para a transformação acontecer. Renova a nossa mente, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, se você pode, em Lucas, no capítulo 15, e é o meu capítulo predileto, e se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no telão, tudo bem, mas eu queria que você desse uma olhada nessas palavras, mas que prestasse muita atenção, porque eu vou ler numa versão que talvez você não tenha, mas é bom você ter esse entendimento completo. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva, a passagem de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, a partir do versículo 1, diz assim: todos os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama estavam reunidos para ouvir Jesus. O interessante é que Jesus atraía gente que não tinha nada a ver com ele. Eu e você não gostamos muito de nos juntar com gente que não tem nada a ver com a gente. A gente evita, a gente procura os parecidos com a gente. Mas Jesus atraía e Ele também gostava de estar com essas pessoas. Gente que não tinha nada a ver com Ele, porque Jesus era puro e santo. Jesus não falava palavrão,
Jesus não conversava sobre, de maneiras de sensualidades. Jesus não falava de coisas que talvez os homens se juntassem para contar. Ele não participava de fofocas. E ainda assim, essas pessoas todas, quando a Bíblia fala de pecadores e publicanos, aqui no meu caso, cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, era quem todo mundo na época considerava os piores de todos. Era gente que, se você conhece da vizinhança e entrasse aqui na igreja, você fala: opa, não sei se aqui é lugar para vocês, não. Não sei se vocês vão gostar do ambiente, aqui não tem nada a ver com vocês. Jesus atraía. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós hoje continuamos sendo o corpo de Cristo, amém? E o que era verdade para Jesus pessoalmente precisa ser verdade para nós coletivamente. A igreja precisava também hoje atrair gente que não tem nada a ver com a gente. Nós precisamos ter alguma coisa em nós que dissesse: eu não sei o que esse pessoal tem, eu não sei se eu acredito no que eles acreditam, mas eu gosto de ficar com eles. Eles têm alguma coisa que me atrai. Eu acho que eu não gosto de igreja, eu não gosto desse negócio do que pastor prega, eu acho que pastor pega mesmo dinheiro dos outros. Mas quer saber de uma coisa? Eu queria que meu filho casasse com uma menina daquela igreja. Eu queria, que a minha filha casasse com um rapaz daquela igreja. E a gente não sabe explicar essas coisas, mas há uma atração, tem alguma coisa boa ali, tem alguma coisa certa. Quem está entendendo? Diga amém. Infelizmente, não é o que a gente experimenta hoje, não é o que a gente vive hoje. Mas Jesus atraía as pessoas que não tinham nada a ver com Ele. Isso é uma revelação da graça de Deus. Essas pessoas não mereciam Jesus, mas Jesus era, ele não apenas atraía, mas ele também era atraído, ele ia até onde eles estavam. Só que tem um outro grupo aqui, os fariseus e os mestres da lei, verso 2, começaram a se queixar: esse homem está fazendo amizade com aquelas pessoas de má fama e até está comendo com elas. Está fazendo amizade, está tendo comunhão, e o maior nível de comunhão está sentando para comer com ela, gente que não tem nada a ver. Por que eles estão se queixando? O que eles têm a ver com isso? O que alguém tem a ver com a amizade que você está fazendo? Você está fazendo amizade com alguém e você tem um desejo imenso de ajudar alguém que precisa da sua influência. Você tem alguma coisa boa para dar e você senta com alguém. O que os outros têm a ver com isso? Você sabe o que está aqui envolvido? Algo que está no cerne da existência humana, que está lá no fundo do nosso coração e absurdamente escondido. Os maiores pecadores que aparecem no primeiro versículo e os maiores santos, entre aspas, que aparecem no segundo versículo, têm exatamente a mesma carência que eu e você também temos. E muitos de nós não queremos assumir, jamais vamos aceitar, mas nós temos uma carência imensa, gigantesca, de sermos amados, aceitos, de alguém nos dar alguma atenção, de alguém nos valorizar em algum nível. Jesus estava aparecendo, Jesus estava começando a subir na crista da onda, Jesus estava começando a se tornar alguém que as pessoas estavam dando muito crédito. E Jesus era alguém que todo mundo considerava um mestre, e ser um mestre judeu naquele tempo era alto status. Jesus era alguém que podia ensinar nas sinagogas. E agora Jesus está fazendo um monte de coisa que chama a atenção de todo mundo. Ele faz milagres, nunca se viu aquilo antes. Ele ensina como ninguém nunca ensinou. A gente olha para esses fariseus e pensa: são só invejosos. Não só, eles são ciumentos também. Eles queriam Jesus perto deles também. Eles queriam que a influência de Jesus e a influência deles pudessem caminhar juntos. Se Jesus realmente for, eles estão pensando, o Messias, eu acho improvável que seja, mas se ele realmente for, a gente não pode perder isso. Aí ele vai lá e senta com gente da pior qualidade. E há um sentimento de que não tem como, eu não posso me sentar com Jesus agora. Eu não posso agora ter comunhão com ele, porque olha com quem ele está tendo comunhão. Como é que eu vou ser amigo de alguém que é amigo daquela pessoa? Alguma vez você já viveu isso? Alguma vez você já pensou nisso? Como é que eu posso me associar com alguém que está associado com aquela pessoa? E eles reclamam. Talvez não para Jesus, não na cara dele, mas a Bíblia fala que eles estão se queixando. Como é que pode? Olha lá. Um cara que se diz de Deus, sentando com gente que é do diabo, com certeza.
E, mais uma vez, eles estão escondendo um sentimento real ali dentro que dizia: era eu que queria estar lá, eu queria que Jesus sentasse comigo, eu queria que ele sentasse com a gente, e a gente debatesse teologia, e a gente conversasse sobre as coisas do reino, ou seja, o que for que ele tem para falar. Mas não, está lá gastando tempo com gente que não vai ajudar em nada a vida dele, que não vai trazer nenhum benefício, que não tem nada a ver com Deus, que tem mais a que ser deixado para lá. E só nessa pequena introdução aqui fica montado esse cenário onde você tem dois grupos de pessoas com a mesma carência e que Jesus agora está dando alguma atenção. E é como se Jesus agora fosse, quando ele vai começar a falar, ele está falando para todo mundo ouvir. Ele está falando para os pecadores, e esses pecadores, quando você pensa em pecadores, gente que todo mundo sabia que eram ladrões, prostitutas e outras coisas. E pior do que ladrões, prostitutas e qualquer outra coisa, eram os publicanos, os cobradores de impostos, que eram os mais detestados, que eram gente má mesmo, da pior qualidade. E também está falando com esses outros homens que todo mundo invejava, porque eram os santos, entre aspas, eram os caras que se purificavam todo dia ritualisticamente para servir a Deus. Se alguém pode servir a Deus bem, são esses caras. E Jesus está ali falando com os dois grupos. E ele quer fazer uma coisa que você vai perceber no meio da conversa, fazer os dois grupos entenderem que os dois grupos são importantes, que os dois são muito preciosos para Deus, mas Deus está olhando para um grupo especialmente. Deus está olhando especialmente para um desses dois grupos aqui. Quem está acordado aí? De vez em quando eu pergunto, porque eu vejo alguém fazendo assim, aí tem que perguntar, tá? Vamos lá então. Então Jesus contou essa parábola: se você tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse, não deixaria as outras 99 para ir à procura da perdida até conseguir encontrá-la? Se Jesus perguntasse isso para mim ou para você, você ia falar: não, né? Eu estou com 99. Naquela época era muito fácil para eles responder essa pergunta. Claro, cada uma dessas ovelhas é muito preciosa para mim. Se eu estou com 99 bem guardadinha e tranquila, eu vou atrás, porque o que está perdido é o que se torna precioso naquele momento. É ou não é? Quando você perde a chave do carro e pede para todo mundo te ajudar a procurar, você não fala assim: ai meu Deus do céu, perdi a chave do carro, ainda bem que eu ainda tenho o meu batom na bolsa, ainda bem que eu ainda tenho, né, isso, aquilo. Não, as coisas que você tem guardadas, tudo bem, deixa lá. Você não olha muito para aquilo. O que interessa é o que foi perdido. Amém? E todo mundo olha, me ajuda a procurar, me ajuda a encontrar. E eles entendem o que está falando. E quando você encontrasse a ovelha perdida, você a carregaria nos ombros, todo alegre, e viria para casa. E quando chegasse, reuniria os seus amigos e vizinhos e diria: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Ora, Jesus fala para todo mundo ouvir: da mesma forma, há muito mais alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Justos, os 99, vocês são preciosos, vocês são muito importantes, vocês são maravilhosos, mas Deus está olhando para quem está perdido. É tão importante saber disso. E Jesus continua, e agora ele fala de uma mulher que tem 10 valiosas moedas de prata, e a mesma história, perde uma. Você não vai parar tudo, varrer a casa, acender uma lâmpada lá, alguma coisa para encontrar? Todo mundo concorda? Claro. Claro, a gente precisa valorizar, a gente precisa buscar, a gente não pode deixar perder. E ele termina falando da mesma maneira. Assim também. Há muito mais alegria, muito mais gozo, há uma festa que acontece no céu por um pecador que se arrepende. E ele chega numa história que agora parece até um conto, uma novela. Parece uma história que inclusive se torna, né? Deve ter se tornado já 1000 peças teatrais diferentes, e filmes, e ideias, porque é muito bem elaborado. Jesus conta, não é uma história real, uma história que ele está falando ali na hora, inventando na hora, mas ao mesmo tempo ele está produzindo um princípio que todo mundo consegue se relacionar com ele. E agora Jesus vai falar de coisas que todo mundo que estava lá entende muito claro. Eles entendiam das ovelhas, eles viviam no meio rural, eles entendiam das dracmas, das moedas, porque fazia parte da cultura, mas mais do que nunca ele vai falar de algo muito forte, que é relacionamento. E o que Jesus começa a falar agora mexe profundamente no emocional daqueles homens, porque ele vai falar de pai e filho. E se tem uma coisa que é emocional demais,
é pai na nossa vida. Traz um monte de emoções juntos. E ele começa a falar disso. E ele está começando a montar uma história onde o personagem principal da história é o primeiro que ele cita. Certo pai tinha 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem, então tem um mais velho. Tem 2, e cada um de uma idade diferente, não são gêmeos, mas ainda que fosse, teriam um primogênito. O mais velho, ou seja, o herdeiro da maior parte da herança do pai, né? Está nessa história também. Mas agora quem vai falar é o mais novo. O mais novo, o mais jovem, diz ao pai: pai, eu quero agora a minha parte da herança. Jesus fala isso muito rapidamente. Pelo menos quem escreveu em poucas linhas. Mas a tensão do que está acontecendo nessa frase é absurda para quem está ouvindo. Nenhum jovem era louco de fazer algo assim, de chegar para o pai e dizer: eu quero a minha herança agora. Porque eles sabiam muito bem, e eu e você sabemos muito bem, herança não acontece quando o pai está vivo. E eu e você temos até, se somos um pouquinho, né, equilibrados, nós nem tocamos muito nesse assunto com os nossos pais, né? Eu na mesa do jantar, no almoço com meu pai, no sábado, não falei: ei pai, vamos falar da sua herança? Vamos falar de morte, filho? Vamos falar de quando eu não estiver mais aqui? Não, a gente nem fala, nem toca nesse assunto. A gente não quer nem pensar nisso. Mas ele chega para o pai, Jesus fala, com certeza, né, mostrando um desrespeito imenso. E fala: eu quero a minha parte da herança, ou seja, tudo que você trabalhou para conquistar, eu acabei entrando na história aí, eu quero agora. O que a gente não percebe nessas linhas é que o que o filho está pedindo, para ele não é complicado pedir, porque o relacionamento com o pai já está quebrado, possivelmente há muito tempo. A gente pensa: não é possível que esse pai não vai discutir, conversar. E em nenhum momento o amor que o pai tem pelo filho é questionado, mas o que o filho sente pelo pai, o que o filho tem pelo pai, é revelado nessa frase: eu não quero nada com o pai, eu não quero nada contigo, eu quero o que você tem para me dar e me deixa. E o pai sabe que, né, e isso também deve ter assustado o público de Jesus, mas o pai concorda. E ele divide a sua fortuna entre os 2 filhos. E a Bíblia fala que poucos dias depois esse filho mais jovem juntou toda a parte dele e viajou para uma terra distante. E ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Um versículo, né? Eu não sei quanto tempo passou nessa história de Jesus, mas ele fala: pegou o dinheiro, foi embora para uma terra distante, distante do pai, longe dos olhos dele. Não sei qual distante, mas quem estava ouvindo deve ter pensado em alguns lugares, talvez, onde saía daquela cultura judaica. Ele vai se juntar com gente que a gente nunca se junta. Ele vai, né, experimentar coisas que não faz parte da nossa cultura. Ele vai mexer com o que não deveria mexer. Ele vai começar a ser tentado a adorar outros deuses que não é o nosso Deus, e um monte de outras coisas. O judeu sabia muito bem: não se sai daqui, não se sai da cultura. A gente não faz contato com outros. Eles foram ensinados desde cedo: não se mistura com ninguém. Mas ele vai para longe e perde tudo. Em poucas linhas, Jesus está contando uma história que já está deixando todo mundo irritado com esse cara. Você já assistiu um filme, né? Ou uma novela que o personagem deixa você irritado. Você começa a ficar com raiva do ator, às vezes. Se você encontrar ele na rua, né, você vai até dar uns tapas nele, não sei. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Jesus está contando a história e fala: meu Deus do céu, o cara já está todo errado, agora ele perdeu o dinheiro todo do pai. E vai ficando pior. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra, porque essas coisas acontecem, e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local, pedir para trabalhar na fazenda. E esse mandou para o seu campo para cuidar de porcos. Jesus deve contar tão bem essa história, porque ele vai trazendo as pessoas um passo de cada vez. Perdeu todo o dinheiro, perdeu.
E agora começa a passar necessidade. E agora não tem muito o que ele fazer, porque não tem nem comida. Tem uma fome no lugar. Existem fatores externos que são incontroláveis, mas que fazem parte da vida. E você muitas vezes é uma vítima deles. E aconteceu lá. E agora o que ele vai fazer? Ele foi um pouco mais longe. Ele foi pedir para trabalhar com um cara, com um fazendeiro. E o fazendeiro dá para ele o melhor emprego do mundo. Não, o pior de todos. Ninguém queria aquele emprego. Sobrou para ele cuidar de porcos. E estranho, porque o versículo 16 fala: o jovem andava com tanta fome que desejava encher o seu estômago com as vagens que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Eu acho esse versículo fantástico. Parece que são os porcos que estão dizendo: não, né? Não vai pegar nada aqui nosso, não. Ninguém lhe dava nada. Na verdade, eu acho que é o seguinte: ele só vai receber alguma coisa depois de algum tempo trabalhando. E vai passar um bom tempo com fome trabalhando, até completar, sei lá, o tempo que for para ganhar alguma coisa. Ninguém lhe dava nada. E o versículo 17 é quando algo acontece na vida desse jovem que a gente precisa olhar assim, porque é um momento importante demais. E acontece na nossa vida também. Mas é quando a história começa a mudar. Sabe quando é que a história desse jovem começa a mudar? Não é quando aparece um herói na vida dele. Alguém chegou e fala: ó, eu vim te salvar. Não é, né, quando finalmente uma nova oportunidade aparece. Opa, você não precisa mais cuidar de porcos, agora você vai para o curral cuidar das vacas e ó, tem um futuro brilhante para você. Depois pode ser cavalos, quem sabe o que vem por aí. Não foi uma promoção, não foi um aumento, não foi qualquer outra coisa. A Bíblia diz que ele caiu em si. E na maioria das vezes é aí que está o nosso milagre. Porque você não precisa de outro herói, você já tem um. Você não precisa que alguém apareça para salvar você agora, alguém já fez isso. A única coisa que muitas vezes precisa acontecer é que a gente pare um pouco, caia em si. Na minha versão diz: quando ele finalmente voltou ao seu juízo. Eu adorei isso, porque eu conheço muita gente, que a gente conversa às vezes, né? Eu e você conversamos, eu converso com a minha esposa, eu converso com meus pais, e a gente às vezes fala: meu Deus do céu, como aquela pessoa não enxerga o que está acontecendo? Olha para onde a vida dela está indo. Como é que a gente pode ajudar? A gente vê casamentos sofrendo, filhos sofrendo, pessoas sofrendo financeiramente, saúde, e você olha de fora e você pensa: eu sei o que poderia ser feito, eu sei qual caminho poderia ser trilhado, eu queria poder ajudar, mas a gente já falou, e a pessoa não enxerga, ela está cega. E na minha experiência, que não é tão grande, tão larga, tão longa assim, eu já percebi que na maioria dos casos, não precisava ser assim, mas na maioria dos casos, a pessoa tem que ser levada a um lugar tão longe, tão fundo, para finalmente acordar. Não precisava ser assim, mas acontece. Algumas semanas atrás, eu acho que eu falei isso para a Rafa. A gente estava mencionando uma situação, eu falei: Rafa, eu acho que essa pessoa, ela vai ter que sofrer um pouco mais, ela vai ter que cair um pouco mais, e Deus permite. Para finalmente ela descobrir que ela precisa de Deus, para finalmente ela descobrir, né, para quebrar o seu orgulho e dizer: socorro, Senhor. Porque enquanto você acreditar que você tem tudo sob controle, que é você que sabe, que você que consegue, você não precisa de Deus. Até alguns minutos atrás, esse jovem estava cuidando de porcos, mas estava completamente anestesiado em relação ao Pai. Agora que ele caiu em si, agora que ele parou para pensar: não era essa vida que o Pai tinha para mim, não era esse o plano. A culpa é do Pai? Não, não é dele, em absolutamente nada. Esse jovem não poderia chegar agora e falar: desculpa, gente, tem que beber mais água aqui. Mas semana que vem vai estar ótimo, você vai ver. Na semana passada que começou, né? Já está melhor um pouco. Mas deixa eu te falar. Esse jovem não poderia chegar agora e falar: por que meu pai deixou? Por que o pai permitiu isso? Eu sei que eu fui lá e falei: eu quero a minha parte da herança, mas ele não poderia ter, ele não poderia ter falado: de jeito nenhum, nunca.
É aí que a gente não entende muitas vezes Deus. E né, a gente está debaixo de uma semana tão pesada, porque essa semana a gente teve uma tristeza imensa de orar na semana passada por um jovem, por um menininho que foi fazer uma cirurgia, mas não suportou. E o enterro aconteceu durante essa semana, uma tragédia. Eu não consigo nem tentar me colocar no lugar desses pais, eu acho que você também não. Esse ano isso aconteceu uma outra vez, uma menina bem novinha aqui, filha de queridos aqui da igreja, também que veio a falecer. A gente não compreende essas coisas. Um acidente que acontece, uma tragédia que acontece, a gente não compreende, não dá para entender. E a gente entra nessa crise. Onde é que Deus entra nessa história toda? Por que Ele não impede certas coisas? Por que Ele não faz certas coisas? Por que Ele intervém em algumas coisas e aparentemente não em outras? Quais são essas respostas? E muitas vezes eu não tenho, você não tem, talvez ninguém tenha as respostas. Mas nessa história aqui, esse filho poderia dizer: eu sei que eu tomei uma decisão, mas por que o pai permitiu? E eu posso tentar responder para você, pelo menos dessa história aqui. Porque o pai nunca vai forçar você contra a sua própria vontade. Se o seu coração não estiver nele, não há nada que ele possa fazer para te convencer. Ele poderia até dizer não, mas ia continuar sendo a mesma coisa para você. Se Deus disser não a você e você continuar irritado com ele, você vai fazer o que você quiser depois. Não importa o que ele diz. Se o teu coração não estiver nele, e aqui no início dessa história o coração do filho não está com o pai. No final da história, parece que volta. Parece que há uma restauração. E é aqui que ele está começando a pensar nisso. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou para casa junto do meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e eu já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele se levantou e foi para casa, para junto do pai. Eu acho legal porque esse filho, existem várias maneiras de enxergar. Alguns pregadores vão dizer que esse filho não está nem um pouco arrependido, está só com fome. E a fome faz você fazer qualquer coisa. Eu vou me humilhar, eu vou aceitar qualquer coisa. Se o pai não quiser me receber para a ciência, mas eu vou tentar, pelo menos um pedaço de pão. Porque ele não está vendo outra saída. Outros pregadores, eu acho que eu vou mais nessa linha, acreditam que o filho começou um caminho de arrependimento genuíno. Quando ele diz assim: eu lembro que o meu pai, ele é rico, bom e generoso. Porque até os empregados, que em geral nas outras fazendas não ganham muita coisa, tem de sobra lá em casa. Então eu vou voltar lá e quem sabe, eu estou cuidando de porco. Esse era o nível mais baixo dos empregados. Judeu nem tinha porcos normalmente. Mas né, era o nível mais baixo. Se o meu pai me colocar no nível mais baixo dos piores empregados, já está no lucro. Está bom para mim. Eu vou tentar. E ele vai ensaiando. Eu preciso mostrar para o meu pai que eu realmente estava errado. Eu não vou chegar lá dando desculpas. Eu não vou chegar lá com um pingo de orgulho para dizer que em algum momento eu estive certo. Não. Eu não vou chegar lá dizendo: olha, eu tentei, mas não deu certo. Não. Eu pequei. Eu errei. Eu fiz tudo errado. Contra Deus e contra o Senhor. Eu desrespeitei tudo, eu fiz tudo errado. E eu não sou digno de ser chamado seu filho. Essa é uma frase que nos assombra. Frequentemente eu e você pensamos, ou não pensamos, mas inconsciente está lá dentro: eu não sou digno de ser chamado de filho. Alguém como eu não pode ter essa relação tão ligada, íntima e familiar com alguém tão maravilhoso. De vez em quando a gente se encontra nessa posição. Eu gosto de dizer para você que só os pais vão entender isso, se você é pai ou mãe, né? Não tem nada que o seu filho faça que ele se torne outra coisa, né? Ele continua sendo seu filho. Não há nada que seu filho possa fazer que você não vai amá-lo
não vai continuar amando, e ele vai deixar de ser filho nunca. Então você não é filho por merecimento, você é filho por nascimento. Você nasceu naquela família, então ali você é filho. Quem diz amém? Você sabia que assim aconteceu? No dia que você recebeu Jesus na sua vida e nasceu de novo, você se tornou filho de Deus. João capítulo 1, versículo 9. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deus te deu um poder de se tornar filho de Deus. Glória a Deus. E ele vai. Então levantou-se e voltou para casa, para junto do seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu. Então, com todo o esforço do filho de chegar no pai, o que vai acontecer daqui para frente é justamente, mais uma vez, o pai nessa posição principal. O filho está longe, mas o pai agora vai entrar em ação. Estando ainda longe, seu pai o viu, seu coração se encheu de compaixão e ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e beijou. Jesus está contando essa história, lembra, para um público de pecadores, de gente que se encontra nessa posição mais suja do que os porcos, e de outros que se achavam que era alguma coisa. E quando Jesus chega nessa parte, é para ou embrulhar o estômago de todo mundo, dizendo que o pai abraçou e beijou um menino que estava cuidando de porcos, mas com certeza para chocar todo mundo. Diante disso tudo, como é que o pai recebe com um abraço e com um beijo? Se o filho estivesse voltando cheio de dinheiro porque ele ganhou, porque investiu, se o filho estivesse voltando cheio de diplomas porque ele estudou durante aquele tempo e cresceu na sua vida e veio ajudar na fazenda, se o filho voltasse com algum tipo de merecimento, merecia um abraçozinho. Mas não, chega todo arrebentado, com tudo errado, pior do que já estava antes, e o pai abraça e beija. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, olha que barato, porque aqui Jesus está fazendo uma distinção entre filhos e servos. O filho quer ser servo porque ele não se acha digno de ser filho. Deixa eu ser servo. O pai está abraçando, beijando o filho, talvez ainda abraçado, olha para os servos e faz distinção: servos, filho. E fala com os servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele. Eu sugeriria um banho antes, não sei. Coloque um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem um novilho gordo, que era para ocasiões especiais. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Jesus está falando nessas três histórias, nessa parábola, de uma festa que acontece porque algo estava perdido e foi encontrado. E você conhece o final: o filho mais velho chega em casa. Deixa eu ler. Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. Quando ele volta para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? Acho interessante porque esse filho mais velho, você lembra no início da história que o pai repartiu toda a sua fortuna entre os dois? Se tem uma festa acontecendo lá, você sabe o que esse filho mais velho pode ter pensado? Quem está pagando por essa festa? Né? E o empregado fala: seu pai mandou matar o novilho gordo, ou seja, aquele especial para ocasiões especiais, porque recobrou seu irmão com vida. Esse filho mais velho é a representação daqueles que estão na casa. Era aqueles fariseus, era aqueles homens da lei dos judeus que diziam assim: a gente está buscando servir a Deus da melhor maneira possível, mas já tinham se corrompido completamente, já tinham entrado num sistema corrupto da religião daquele tempo, e eles achavam que eram melhores do que todo mundo. Jesus vem mostrar: não, todo mundo muito parecido diante de Deus, vocês precisam exatamente da mesma coisa, não tem ninguém que não necessite de um Salvador. E esse irmão chega em casa, e o filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar, e o pai insistiu, saiu e insistiu com ele. Essa é a cena que nos retoma, né?
O filho chega lá e vê uma festa acontecendo para o irmão que não merecia nada. E a Bíblia faz questão de dizer, porque não precisava, mas ele faz questão de dizer assim, ele nem quis entrar na festa. Porque o resto da história acontece do lado de fora da sala. Eu não vou entrar, eu não tenho nada a ver com isso, eu não aceito, eu não concordo. Isso não faz parte, né? Não era o que eu pensava. Então, Jesus está lembrando aqueles fariseus que estão ali, que são homens que devem ter começado no seu ministério, servir a Deus de uma maneira muito sincera, mas foram sendo tomados de um orgulho à medida que o tempo passou. Eles estão ali da mesma maneira, os fariseus na porta, dizendo, Jesus está tendo comunhão com pecadores, eu não entro, eu não quero ter nada a ver com isso. Mas o pai vai lá fora, vai até onde eles estão e insiste. E a maneira como o pai fala com o filho mais velho é reveladora. O pai conversa, a Bíblia fala, insistiu com ele. Porém, ele respondeu ao pai, e o pai deixa o filho mais velho ter voz nesse momento e dizer a sua reclamação. E está lá dizendo, deixa eu ler, o pai disse ao mais velho, pai, esses anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e durante todo esse tempo o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Qual é a reclamação dele? Eu tenho trabalhado, servido a ti, e eu não recebo nenhuma pequena recompensa. Você não está olhando para mim, você não está cuidando das minhas necessidades, você não me premia em nada que eu faço. Jesus toca no coração daqueles homens que estão ouvindo aquilo. Nós não estamos recebendo nada do que a gente achou que ia receber. Mas aí chega esse teu filho, não é meu irmão não, chega esse teu filho, depois de gastar todo o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho gordo. Eu não estou conseguindo que feche, peraí, pronto. E aí termina assim, versículo 31, olha meu filho, o pai diz, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Eu acho que isso é que é a grande revelação. Porque, mais uma vez, é uma história que Jesus está inventando, mas para pensar. Será que é a primeira vez que esse jovem ouve isso? Será que é a primeira vez que ele ouve? Assim como não é a primeira vez que você ouve essa mensagem, assim como não é a primeira vez que nós somos, mais uma vez, lembrados que nós temos uma identidade que está em Cristo, que está em Deus. Filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu. A herança, queridos, já nos pertence agora. Já é nossa hoje. Não precisa mais nada acontecer, quem tinha que morrer já morreu. A herança já nos pertence hoje. Então ele fala tudo que é meu, mas ele fala, para terminar, Jesus termina de uma maneira estranha. Ao invés de terminar, né, gloriosamente, dizendo tudo que é teu, tudo que é meu é teu, ele fala, porém é justo comemorarmos, pois esse seu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. E Jesus pega e põe lá em cima, quem estava perdido precisa saber que tem um lugar aqui na casa. E eu acho que é apropriado fazer nessa noite de batismo esse convite a você no entendimento de que seja você quem for, alguém que se acha a pessoa mais distante de Deus ou a pessoa mais próxima de Deus, você continua tendo exatamente a mesma carência. E Deus quer que você saiba, né, que existe um lugar. Essa canção que a gente vai cantar, o pessoal do louvor pode até subir, fala exatamente disso, de um espaço nos braços do Pai. Deus quer que você saiba como Ele ama você. Antes de você ficar em pé, olha só mais um minuto aqui para mim. Se eu pudesse resumir numa frase só, essa mensagem seria simplesmente essa.
Deus ele não faz nada antes disso. A primeira coisa que Ele faz é amar você. Tudo que vem depois vem por causa disso. Você ouviu o que eu falei? Então, para mim isso é tão forte. A primeira coisa que Ele faz desde o início é amar você. Qualquer outra coisa vem depois e vem como uma consequência disso. Seja você o filho mais velho, o mais novo, ou do meio, que sempre é desprezado. Desculpa, piadinha, mas eu acho que cabia. Talvez você pense, eu não sei quem eu sou nessa história, mas só sei de uma coisa: tem algum lugar para mim também nessa mesa? Deus quer que você saiba, mais uma vez, que você não é quem disseram que você é. E você não é quem você acha que você é. Eu não sou digno de ser chamado de filho. Quem diz que tem a ver com ser digno ou não? Você crê em Jesus? Ele tornou bem fácil isso para você. Você creu, você se tornou filho de Deus. E sabe o que vai acontecer depois que você se tornou filho de Deus? Você vai ficar brigando com isso a vida inteira. Você vai tentar se comportar o tempo todo de maneira para ser aceito como filho. E você vai se queixar e vai irritar. Você vai tentar até se ferir, se machucar de alguma maneira. Você vai tentar buscar talvez nas coisas mais indevidas uma maneira de se auto-sabotar e auto-punir para dizer: eu não mereço, eu não sou digno, ninguém tem nada a ver com isso, eu é que sei. Mas Deus vai continuar sempre, e eu acho tão maravilhoso, chamando você um dia de cada vez, um passo de cada vez, a compreender o amor que Ele tem por você, a compreender, a entender esse amor que parece tão difícil de entender. Que amor é esse que a gente cantou, né? Que graça gigantesca, incalculável. É uma questão que a gente não consegue responder, mas Deus quer revelando a você. Eu estava lendo um livro essa semana que estava falando um pouco sobre isso. A maneira como Deus trata com você é a seguinte: se Ele sabe que você vai errar 50 vezes ainda, 50 vezes, antes de acertar, quando você errar a primeira vez, a segunda vez, Ele não vai ficar chateado, irritado com você. Ele sabe que você está no processo. Ele vai ficar feliz. Só falta mais 49 vezes, só falta mais 48 vezes. Mas cada passo, se você quiser, não precisa ser tão longo o caminho, Ele vai te ajudar a chegar na posição que Ele tem para você. Deus, a Bíblia diz, Ele não nos trata, não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Como é bom saber disso. Que mais uma vez, hoje e amanhã vai acontecer de novo, a sua misericórdia se renova sobre nós. Quem é você? Você é um filho de Deus. Essa é a sua identidade. Deixa eu te falar, eu não sei qualquer outro título que você tem. Se você é doutor, né? Se você tem PhD, se você é diácono, se você é pastor, seja o que for, presidente. Eu quero dizer para você que não existe título mais honroso, não existe, do que filho de Deus. E é isso que você é. Amém? A Ele a glória.